Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? E agora vamos falar um pouco sobre a segunda lei de Mendel. Creio que vocês já estão por dentro do assunto com os vídeos anteriores que eu mandei para vocês, né? E alguns alunos já fizeram também a atividade e responderam, por sinal, a resposta certa. Então vamos lá, só fortalecer um pouco o entendimento sobre a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é conhecida como lei da segregação independente dos fatores. Os fatores, que Mendel chama de fatores, na verdade são os genes. Qual é a diferença da primeira para a segunda lei? Lá na primeira lei, Mendel analisou apenas uma característica de cada vez. No caso da segunda lei, Mendel analisou duas características simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ele analisou a transmissão combinada de duas ou mais características. Então, ele queria saber se a característica planta lisa, os seus alelos segregavam, os seus fatores segregavam independente da característica cor amarela ou verde, né? Então, os alelos da cor segregavam independente dos alelos da textura. Então, era essa a pergunta do trabalho dele, a pergunta biológica. E aí, ele foi para os seus experimentos comprovar a sua hipótese, né? Segundo a sua hipótese, segregavam independentemente, mas vamos ver isso através da metodologia científica, através dos experimentos. E aí, Mendel sempre começava os seus experimentos com linhagens puras e traços dominantes, e também com as linhagens puras de traço recessivo. Então, a gente observa uma semente, ele considerou duas características, a cor amarela e a textura lisa. Então, para cada característica, a gente tem um genótipo. O genótipo da cor é representado pela letra V, né? Semente amarela. E o V maiúsculo para semente amarela, que é o caráter dominante, e o V minúsculo para semente verde, que é o caráter recessivo. E isso para característica cor. E os alelos para característica lisa ou rugosa, ele utilizou a letra Rzão, né? Rzão, alelo dominante para lisa. E Rzinho é o recessivo que dava o caráter rugoso, a ervilha. Esse tipo de genótipo nós chamamos de duplo homozigoto. Tá? É homozigoto para uma característica e homozigoto para outra característica. Então, é duplo homozigótico. Vocês vão ver bastante esses termos nos exercícios. E aí, quais são os gametas decorrentes desse genótipo? Como é homozigoto, só tem um tipo de alelo, né? Então, Vzão, alelo Vzão e alelo Rzão. Aqui a mesma coisa. Para o recessivo, duplo homozigótico recessivo, alelo Vzinho, alelo Rzinho. Do cruzamento dessas plantas, dessas linhagens, a gente tem uma geração F1, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Agora uma dupla heterozigótica, tá? E essa dupla heterozigótica, ela pode se autofecundar ou então fecundar com outros indivíduos que também são duplo heterozigóticos. Para isso, para a gente fazer o cruzamento, nós precisamos primeiro ver os tipos de genótipos possíveis. Então, a gente faz aqui o cruzamento entre as duas características, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. São as combinações possíveis de gametas, né? Um independe do outro, então todas as combinações possíveis estarão contempladas aqui nesse cruzamento. A mesma coisa para a outra planta. Vamos
supor que aqui seja a planta fêmea e aqui a planta macho, né? Azul é masculino e vermelho feminino. Então aqui é a outra planta que participa, né, da reprodução. Também é dupla heterozigótica. Então Vzão, Rzão, uma possibilidade. Segunda possibilidade, Vzão, Rzinho. Outra combinação, Vzinho, Rzão ou Vzinho, Rzinho. Então a gente distribui aqui na tabela. E aí a gente faz os cruzamentos dos genótipos da mãe com os genótipos do pai, planta mãe, planta pai. Quais são os genótipos possíveis? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, né? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E aí a gente vai combinando. Aqui é o Vzinho, Vzinho, Rzão. Com essa primeira aqui da primeira coluna, fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E assim sucessivamente, até completar o quadrado. Esse aqui é o quadrado de Punnett, né? E quando Mendel fez isso, ele observou uma proporção que sempre era igual. Ele observou 9 amarelas lisas. Se você contar aqui, você vai ver onde tem o Vzão e onde tem o Rzão, vai ser amarela e lisa, porque Rzão condiciona o caráter liso e Vzão o caráter amarelo. Então a gente pode olhar aqui no quadrado onde estão as amarelas e lisa, onde estão as que contêm Vzão e Rzão. Então, primeira, Vzão, Rzão, segunda, Vzão, Rzão, terceira, Vzão, Rzão, quarta, Vzão, Rzão, quinta, Vzão, Rzão, sexta, Vzão, Rzão, sétima e Vzão, Rzão, oitava, Vzão, Rzão, nona. Então, foram 9 lisas, amarelas e lisas, né? Ambos os caráteres dominantes. Outro cruzamento, outra possibilidade de combinação das características seria amarela e rugosa. Qual seria o genótipo de amarela e rugosa? Quando tivesse o Vzão para amarela e o Rzinho para rugosa, que é o caráter recessivo. Então, quais são elas? Vzão, Rzinho, primeira, Vzão, Rzinho, segunda e Vzão, Rzinho, terceira. Então, 3 amarelas rugosas. Outra combinação dessas características, verde e lisa. Quando seria verde e lisa? Quando tivesse um Vzinho, que é o recessivo para a cor, que condiciona a cor verde, e um Rzão, que é o dominante para a textura lisa, né? Então, onde tem Vzinho, Rzão, vai ser verde e lisa. Então, Vzão, Rzão, verde lisa, primeira, Vzinho, Rzão, verde lisa e Vzinho, Rzão, verde lisa. Então, 3 verdes lisas. E uma verde rugosa, uma dupla homozigótica, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ela era recessiva para os 2 caráteres. Então, nessa proporção de 9 sobre 16, amarela lisa, 16 é o total, né, de combinações possíveis. Amarela rugosa, 3 sobre 16, verde lisa, 3 sobre 16 e verde rugosa, 1 sobre 16. E para todos os cruzamentos duplo heterozigóticos, ele observou a mesma proporção. Então, essas proporções são as proporções características da segunda lei de Mendel. Tá? Então, aqui é só para mostrar o quadro de genótipos, a gente pode representar assim, né? Aqui da planta feminina, é aquele cruzamento que nós fizemos para ver quais os genótipos possíveis, e o masculino. E é só ir fazendo a junção, né? Se o gameta Vzão, Rzão encontra outro gameta Vzão, Rzão, o genótipo vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E a gente faz isso para cada um. A primeira coluna aqui, na primeira linha. Esse aqui a gente vai combinar com esse e vai preenchendo.
a terceira linha com a primeira coluna, até finalizar. E aqui só mostrando as proporções, né, e as características, para cada característica qual a proporção. E isso foi repetido com animais, não ficou só com ervilhas. E aí, em um experimento, os geneticistas pegaram um porquinho da Índia, de pelagem marrom e longa, né? E aqui a gente tem os alelos para a cor da pelagem, no caso a dominante é a preta. Sempre que você vê a letra maiúscula, representa o alelo dominante. Então, preta era dominante e marrom recessivo. E em relação à característica cor da pelagem, preta e marrom, e em relação à característica comprimento da pelagem, pelagem longa, que é a dominante, e a pelagem, aliás, a curta, que é a dominante, é lisão, pelagem curta, e é lisinho, que é a recessiva para a pelagem longa. E aí a gente tem aqui um marrom longo e um com pelagem preta e curta, ou seja, duplo homozigótico dominante e um duplo homozigótico recessivo. Então, quais são os gametas possíveis? A mesma coisa, M e L, né? Mzão e Lzão. E gerou um duplo heterozigótico e, claro, expressando as características dos dominantes, né? Dominante, cor preta, e dominante, pelo curto. E aí faz a mesma coisa. Ele é duplo heterozigótico, então cruza entre eles genótipos para ver a combinação possível de genótipos. Então, Mzão é lisão, Mzão é lisinho, Mzinho é lisão e Mzinho é lisinho. E a mesma coisa faz com o genótipo do pai, né, ou da mãe. E faz o mesmo quadrado de Punnett com as mesmas combinações, e vocês vão ver as mesmas proporções de 9 para 3 para 3 para 1. Então, ele encontrou 9 preta curta, 3 preto longo, 3 sobre 16, 3 sobre 16 marrom curto e 1 sobre 16 marrom longo, tá? Então, os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Essa é a segunda lei de Mendel. E aí nós vamos passar para os exercícios, tá? E a gente vai tirar qualquer dúvida durante a aula, certo? Um abraço, até mais!